Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha entrevista para o visto J1 em Brasília. Continue aqui no vídeo que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Vamos lá por ordem cronológica. Bom, gente, eu moro no interior de Minas e eu decidi tirar o meu visto J1, né, para o intercâmbio de au pair em Brasília. A minha viagem para o visto começou num sábado, eu só tirei meu visto na segunda. Eu saí aqui da minha cidade no sábado, 10 horas da manhã, fui para BH. De BH eu peguei um ônibus para Brasília, então o total foi em torno de umas 16 horas de viagem da minha cidade até Brasília. Eu cheguei em Brasília domingo de manhã e eu fiquei em um Airbnb que era mais ou menos próximo ao caso e consulado, era em torno assim de 15 minutos de Uber. E aí no domingo eu tava só ansiosa mesmo, não fiz nada. E eu tava cansada da viagem também, então eu fiquei mais de boa mesmo. Eu marquei o meu caso para 8h45 numa segunda-feira, foi dia 26 de fevereiro. Eu cheguei no caso, eu acho que ia dar 8h30. O meu horário era 8h45, eu cheguei lá antes de 8h30 e eu saí de lá antes de 8h40. Foi muito rápido, não tinha muita gente e tudo muito organizado. Então, assim, eu já cheguei, já passei na segurança. Primeiramente olharam minha confirmação de agendamento, né? Já passei pela segurança, já fui seguindo a fila e logo eu fui pro guichê, fiz a foto e colhi a biometria. Foi isso. No consulado de Brasília, eu sei que tem alguns consulados que o CASV e o consulado são no mesmo lugar, mas em Brasília são em lugares diferentes. Então, primeiro você vai no CASV para você tirar sua foto e colher a sua biometria, e depois você vai fazer a entrevista, né? Não necessariamente precisa ser no mesmo dia, você pode marcar em dias diferentes, mas o CASV precisa ser antes da sua entrevista no consulado. Então, aí eu já saí direto do CASV pro consulado, não fica muito longe, é em torno de uns 5 minutos de carro. Porém, eu cheguei lá no consulado, em frente ao consulado, acho que tava dando 9 horas. E meu horário na entrevista era só 10h30, então faltava ali 1h30 ainda. Eu não fui direto lá pra fila, porque tinha muita gente lá, e enfim. Então eu acabei ficando numa lanchonete que tem lá em frente. Eu não tinha comido nada também, então eu comprei um pão de queijo e uma água, assim, só pra não ficar com o estômago vazio, porque você tá ansioso, você não come nada, pode acabar passando mal. E fiquei lá pensando nas possíveis perguntas, nas possíveis respostas, tentando me acalmar, sabe? Eu tava nervosa, mas ao mesmo tempo eu também tava muito confiante. Fiquei lá praticamente por 1 hora, quando deu umas 9h50. Daí eu saí da lanchonete, eu fui guardar minha bolsa com meu celular em um guarda-volumes que tem lá na frente. Eu paguei R$20. Daí eu entrei, fui lá pra porta do consulado e aí eu perguntei se já tava chamando o horário de 10h30. Isso ia dar 10 horas. E aí o rapaz falou que eles já estavam chamando de 10h45. Eu falei assim, se você tá chamando de 10h45, então já posso entrar, que o meu é 10h30. Aí eu entrei na fila onde o rapaz estava olhando o passaporte, né? Eu entrei na fila, ele olhou meu passaporte, falou que podia entrar. Aí nisso, primeiramente eu passei na segurança. Qualquer coisa ali que você tiver, você vai deixar ali. A única coisa que eu tava era com a minha pasta de documentos, então só deixei a pasta lá, passei no detector de metal e foi isso. E aí nisso, depois que você passa pela segurança, você segue um caminhozinho e você vai passar tipo na recepção, né? E lá a moça vai pedir seu passaporte, dependendo do tipo de visto, ela vai pedir outros documentos. No meu caso, como era o visto J1 de au pair, eu entreguei o passaporte. Quando ela viu que era J1, ela já me pediu a taxa SEVES e o DS 2019. Então, não tem como você ir fazer entrevista sem esses documentos, porque eles vão te pedir. Eu não sei em outros consulados, mas em Brasília eles colocam os documentos e o passaporte em uma pastinha, e ela fez isso com o meu e ficou com o meu passaporte da taxa SEVES lá, e falou que eu podia entrar e sentar, que eles vão chamar pelo meu nome. Quando eu entrei, gente, eu fiquei um pouco assustada, porque tinha muita gente, tinha muitas cadeiras, assim, e tinha muita gente. Então, tipo assim, praticamente todas as cadeiras estavam ocupadas ali. Mas tinha espaço ainda pra sentar e tal. Tinha muita gente, mas estava todo mundo sentado. Então,
Tava tudo muito organizado, sabe? Tinha lugar para beber água, ir ao banheiro. Então, eu achei o consulado de Brasília muito organizado. E realmente, eles chamam pelo nome de acordo com o seu horário. Você pode entrar antes do seu horário, mas eles só vão te chamar no seu horário. E se eu entrei 10 horas, eu fiquei bem esperando ali em torno de umas meia hora, 35 minutos. Aí você fica lá esperando. Quando eles te chamam, você entra numa outra fila, que é tipo, é muito parecido com fila de lotérica, gente. A parte ali da entrevista, as cabines parecem muito uma lotérica. E aí quando eles me chamaram, eu entrei nessa fila, né? E aí o rapaz que me chamou me entregou a minha pastinha que tava meu passaporte, meu DS, minha taxa service, e eu fiquei nessa fila. A fila vai andando rápido, porque aquela fila ali já é quando você vai pros guichês, né? Então, assim, eu acho que eu devo ter ficado em torno ali de uns 10 minutos naquela fila. Foi rapidinho até. Só que assim, gente, uma coisa muito ruim é que você escuta tudo. Essa fila, ela fica de frente aonde ficam as cadeiras, né? Que as pessoas ficam lá esperando serem chamadas. E aí, o que divide, o que separa essa fila entre os guichês é tipo uma paredinha de vidro. E tem duas partes assim, de vidro e no meio tem uma parte aberta. E aí lá você já consegue ver os guichês, você consegue ver os guichês que estão ali na frente. Mas assim, você consegue escutar tudo. Você consegue escutar tudo, gente. Não tem jeito. Você pode, não vou escutar. Você vai escutar, não tem como. O que é um pouquinho perturbador, porque você escuta a gente sendo negada, você escuta a gente sendo aprovada. Então assim, você consegue escutar algumas coisinhas ali. E aí eu fui, a fila foi andando. Aí eu fiquei no primeiro lugar, né, na fila. E aí tava a moça lá assim na portinha, direcionando pros guichês. Nisso saiu um homem e ela foi e falou pra mim, pode ir pro guichê 3, que foi onde eu fiz minha entrevista. E aí na minha frente, depois que a moça falou pra eu ir pro guichê 3, eu fui. E aí tinha um rapaz, ali no momento ele estava fazendo entrevista pra visto de turismo. E o visto dele foi aprovado. Eu escutei a entrevista dele todinha. Escutei também um pouquinho da que tava no guichê 4, né, do lado. E eu escutei duas senhoras sendo negadas para visto de turismo. Aí nessa hora eu fiquei nervosa. É muito engraçado porque você sabe que é um visto diferente. Você tá tirando visto para au pair e a maioria aí tá tirando visto para turismo. Então, muito provavelmente as perguntas não vão ser as mesmas. Mas você começa a pensar, nossa, e se me perguntar isso? Ai, meu Deus, ela vai me perguntar isso, ai, meu Deus. E aí você já começa a ficar mais ansioso. E aí eu escutei a senhorinha sendo negada, eu já fiquei, meu Deus. Meu Deus. Aí depois disso, o rapaz que tava na minha frente, ele foi aprovado, e eu já fiquei tipo assim. E essa cônsul que eu fui, ela era muito simpática. Sério, sabe? Eu cheguei lá, ela já me deu um sorrisão, me deu um bom dia. Então, assim, eu dei sorte de ter pegado uma cônsul, vamos dizer assim, mais tranquila. Porque tem cônsul, acho que a maioria a gente vê, né, relatos que chega lá não dá nem bom dia, sabe? Então, assim, sobre a minha entrevista. Depois que esse rapaz saiu, eu me aproximei, dei bom dia, ela me deu bom dia, sorriu, pediu pra eu colocar a mão esquerda nela no leitor. Coloquei e aí nisso ela já me perguntou pra onde eu estava indo, isso em português. E aí eu respondi pra onde eu estava indo e aí ela pediu os documentos. Eu enfiei a pastinha por debaixo assim do vidro. E aí quando ela pegou o passaporte, viu os documentos e viu que era au pair, na mesma hora ela já me perguntou em inglês. Então daqui pra frente já foi tudo em inglês. Ela perguntou se eu sabia falar inglês, eu respondi. Falei sim, eu sei falar. Depois ela pediu pra eu falar sobre as minhas experiências com criança. Respondi, perguntou sobre a família, falei sobre a família. E por último ela perguntou porque eu pretendia ser uma au pair. E aí eu respondi. Depois que eu respondi, foram essas perguntas só. Depois disso, ela já pegou o livrinho de direito, me deu e começou a falar. Aí ela já estava falando em português, começou a falar que era muito importante eu ler, porque tinha coisas importantes lá, que tinha um número no livrinho de direitos, que qualquer coisa eu poderia ligar pra lá. E aí ela ficou me olhando. E aí nisso eu comecei a folhear o livrinho. Aí nisso depois eu vi que ela já começou a assinar o DS, carimbou. Depois ela me deu parabéns, falou que o visto tinha sido aprovado e me desejou uma boa viagem. Foi isso, gente. Eu acho que eu tive uma entrevista bem tranquila. A gente vê às vezes relatos de menina que eles fazem muitas perguntas, assim. As perguntas que eles me fizeram, que a cônsul me fez, na verdade, foram perguntas muito, muito básicas.
né, e previsíveis que eles sempre fazem assim para au pair. Eu tinha colocado o meu visto para ser entregue na minha casa, porque, né, eu não ia voltar lá em Brasília só para pegar o visto e o passaporte. E aí ela falou que ia ficar com o passaporte, que ele ia chegar na minha casa. Foi isso. Daí eu saí do consulado muito feliz, gente. Eu tava assim, rindo à toa. Uma sensação de alívio muito grande. E assim, o que eu posso dizer sobre o visto, a etapa do visto, estudem as possíveis perguntas, né? É muito importante, porque já vi situações de eles fazerem perguntas tipo aleatórias, sabe? No meu caso, graças a Deus, na minha entrevista, ela foi o que eles realmente costumam perguntar sobre a família, sobre suas experiências e por que você quer ser au pair. Minha entrevista foi basicamente isso, em inglês, na parte de inglês. Foi basicamente isso. Então, e isso são perguntas que ao longo do processo você vai respondendo. Seja na entrevista com a agência, na entrevista com a família. Então, assim, são perguntas que já estão ali na ponta da língua. Você sabe responder. Mas vale a pena você estudar outras perguntas também. Eu estava muito preparada para responder o que a minha área, a minha graduação tinha a ver com cuidar de criança, porque eu sou formada em jornalismo, então eu estava preparada também para responder isso, algo relacionado a isso, por que eu iria deixar minha carreira, né, minha profissão para ir lá ser babá. Então eu estava preparada para responder esses tipos de perguntas também. Ela não fez, mas eu aproveitei para poder falar sobre quando ela perguntou por que eu queria ser au pair. Então eu respondi. É muito engraçado porque você fica totalmente ansioso. E aí quando você chega lá, que você faz a entrevista, você fica tipo... Eu fiquei ansiosa por causa disso, sabe? É uma loucura. Você não consegue controlar, mas depois que passa, você vê que é uma coisa tão boba. Tentem trabalhar as melhores estratégias de respostas, de acordo com o perfil de vocês. Eu fechei uma assessoria que me preparou, além de preencher o meu DS, me preparou também para a entrevista. Eu tive ali uma entrevista de simulação, isso me ajudou muito. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês, falando um pouco mais sobre como foi. Porque, né, eu decidi fechar com uma assessoria e não fazer essa parte sozinha. Mas acho que isso é muito relativo e varia de pessoa para pessoa também. E foi isso, gente. Tirei meu visto na segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Na sexta-feira da mesma semana, o meu visto chegou. Foi muito rápido, chegou bem rapidinho. Então, nesse vídeo eu só tô contando o relato mesmo, para vocês saberem como foi, talvez se prepararem, né? Terem uma noção de como pode ser a entrevista para vocês, do visto J1. Mas aí eu vou fazer um videozinho falando sobre os meus gastos, dando dicas de como vocês podem economizar, organizar a parte financeira de vocês para o intercâmbio. Esse foi o meu relato sobre a minha entrevista. Desejo boa sorte para todo mundo que vai tirar o visto de au pair. E espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma. E é isso, gente. Beijão. Se inscreva no canal. Agora tem que falar isso, né, gente? Tem que falar isso agora. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta. E é isso, me segue no Instagram também, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram de au pair, onde eu vou postar, estou postando meu processo. E é isso. Beijo!